Depois do café, oferecimento Espaço Cultural Georgino Júnior, aberto de terça a sábado, a partir das 4 da tarde. Sebrae Montes Claros, conheça o sistema ProOnline profissionalizante. Ligue 3222-5433 e buscaqui.net. Quem procura, buscaqui.net. Muito bem, estamos aqui no nosso Minuto RH para conversar com o diretor do Sebrae, Vinícius Campos, que vai falar um pouco para nós hoje sobre como é possível se qualificar nessa pandemia. É uma preocupação que todos têm, e agora vamos falar um pouco sobre isso. Tem solução, gente. Eu vou cumprimentar já de início aqui o nosso parceiro Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigado, Marla. É uma honra para a gente poder participar desse momento e dar algumas dicas e trazer alguma esperança, né, para o pessoal, esse momento conturbado, mas como você disse, a saída, tem jeito, a esperança, dá para a gente, o importante é não parar. É verdade. Ô Vinícius, a gente começa perguntando, né, já em cima dessa questão da qualificação, mercado de trabalho instável. É preciso mesmo se qualificar com ele dessa forma? Com certeza, é preciso, né? O mercado estável, a principal consequência dele, o mercado instável, a principal consequência dele é um afunilamento, né? Você percebe que o empresário, principalmente o microempresário, o pequeno empresário, até ali a faixa do médio empresário, que são as categorias que mais dão emprego no Brasil, eles têm um recurso limitado. A pandemia mitigou, né, limitou os caixas, trouxe mais dificuldade financeira. Então, a pessoa, na hora de contratar, ela precisa, mais do que quer, agora ela precisa que o recurso, que o dinheiro, seja investido em alguém que, de fato, entenda o momento e que agregue na empresa. Certo, né? Ele precisa entender que isso vai acontecer, porque toda vez que você contrata uma pessoa, que você investe em uma pessoa e aquilo não se alinha à política da empresa, não traz os resultados necessários, não é um prejuízo. E, nesse momento, para a sobrevivência dos negócios, os empresários estão tendo que fugir ao máximo de prejuízo. Então, se qualificar nesse momento é principalmente, antes de qualquer coisa, mostrar para o empregador que você não parou. Você, enquanto colaborador ou dono, empresário da sua própria vida profissional, você continua investindo. Você mesmo, aproveitar o momento de uma forçada ociosidade para investir em você mesmo, para continuar competitivo no mercado de trabalho e mostrar que você é uma pessoa bastante proativa, né, para estar aprendendo e se desenvolvendo. É a primeira coisa que você mostra para o empregador, uma pessoa que não sucumbe fácil, uma pessoa resiliente, que continua lutando para se qualificar e para melhorar enquanto profissional, para ficar mais competitivo no mercado de trabalho. E, de fato, nós precisamos aproveitar esse momento para que, cada vez, para a gente entender que só um minutinho, vamos fazer de novo? Pode ser desse ponto para frente, não se preocupe, não. Tá bom. Perfeito. Nesse momento também, além de se qualificar para continuar competitivo no mercado de trabalho, nós temos aí ferramentas online, nós temos um momento de, como eu disse, da forçada ociosidade, onde você pode ganhar tempo, né, com uma dedicação maior, uma concentração maior ali em casa, fazer o máximo de curso que você puder, entender qual é o seu perfil de mercado de trabalho, o que você gosta de atuar, o que tem mais oportunidades no mercado hoje, e trazer mais conteúdo, mais formação, mais certificado, para que você mostre também versatilidade. Então, uma pessoa que esteve em casa nesse momento, se qualificou para continuar competitivo, enquanto colaborador, enquanto funcionário, e aumentou a sua quantidade de ferramentas, o seu know-how, visto que ele investiu em diversos cursos, eu diria que mais do que um diferencial, é fundamental.
né? Sem isso, sem essa demonstração de vontade, fica bastante difícil de colocar no mercado. Então, Vinícius, você falou aí sobre essa questão dos principais caminhos, né, para uma pessoa se qualificar, né? E já nessa linha, né, de entender, nós já vimos aí que ela precisa de mostrar que tem qualificação, conquistou conhecimento, né, para poder atuar. Do outro lado, né, na outra ponta, né, quais as maiores exigências dos empregadores nesse momento difícil? Certo. Nesse momento, além da qualificação, o empregador procura ver, né, então, o que aquela pessoa tem de conhecimento, tem de conteúdo, tem de aptidão para agregar na empresa, ele precisa perceber logo de cara que a pessoa entende a situação. Esse é o primeiro momento. Então, a exigência, hoje, do empregador é muito mais pela transparência do candidato àquela vaga. Se já era antes, agora é imprescindível. Então, o que o colaborador precisa mostrar, né, ou o candidato àquela vaga precisa mostrar para o empregador que, primeiro, vou falar coisas bastante diretas e óbvias, mas é o simples que está empregando hoje em dia. Então, que a pessoa, de fato, precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Isso não é vergonha mais. Ser sincero, ser transparente, ser congruente hoje é fundamental. Então, quando o empregador percebe que uma pessoa busca, de fato, uma colocação naquela empresa e precisa trabalhar de fato, já há o primeiro indício que haverá um vínculo muito legal entre a empresa e o colaborador. Alguém que precisa da minha empresa, certo? Para trabalhar, para sobreviver, coloca a minha empresa na rota de crescimento dela, né? Que ela almeja para a vida dela, beleza? E a minha empresa precisa daquele colaborador. Precisa daquele colaborador. Então, haverá uma relação mútua de dependência e de dedicação. Essa é a primeira tranquilidade que o empregador precisa ter, né? Precisa ali obter e verificar em você no primeiro momento, desde o currículo até a entrevista. E segundo, que a pessoa entenda esse momento. Então, as partições, os departamentos nas empresas que antes existiam, hoje está muito mais unificado. Então, muitos departamentos sumiram, o foco hoje é a versatilidade. Então, empregados ali, funcionários acumularam funções, fazem mais de uma coisa, dedicação quanto à hora de trabalho, quanto a uma atividade que a pessoa talvez não tenha tanta aptidão, mas é preciso, naquele momento, na empresa, aprender, se dedicar para ajudar a empresa. Opa, houve um corte em determinado setor, aquele setor foi absorvido por outro setor, então aquele setor precisa dar conta. Então, toda essa questão de versatilidade, disposição, proatividade para aprender coisas novas, para ajudar no custo da empresa e ajudar o empregador, precisa estar claro. Então, as exigências de mercado de trabalho quanto à proatividade, quanto à versatilidade, compreensão e transparência, hoje eu diria que é o fator determinante para uma contratação ou não de uma pessoa. Você falou uma coisa interessante, né? Falou assim, não é vergonha dizer que está precisando trabalhar, né? Então, algum tempo atrás, às vezes as pessoas diziam, não, veja bem, não diga isso, né? Vá, mostre o seu potencial, né? Mas é importante se adaptar e entender que cada tempo exige determinado método, né? Exatamente. Nós tínhamos antes, era engraçado que você tinha alguns padrões engessados de entrevista de mercado de trabalho. Então, o que você vai fazer daqui a 5 anos, né? Qual que é a sua... Tudo isso ainda é utilizado no mercado, mas hoje, no momento de pandemia, onde a pessoa, né, o empregador ali, ele precisa ter tranquilidade e fazer uma aposta o mais seguro possível, né, na relação de trabalho. Então, essas coisas começam a cair um pouco por terra e a transparência é impressionante, assim, e é imprescindível o quanto ela é de diferencial. Então, algumas coisas começam a ficar bastante evidentes desde o currículo. O próprio modelo de currículo hoje ele precisa ser muito mais verdadeiro do que engessado, formal e bonitinho, né? Então, por exemplo, algumas dicas. Se eu coloco as minhas experiências
que eu tive, o máximo de experiência possível. Antes pedia para limitar a 3, 4, né? Eu, enquanto empregador, prefiro olhar para um currículo que tenha 5, 6 experiências. Primeiro, vai mostrar que a pessoa foi versátil. Não existe tentativa ruim. Eu posso ter trabalhado no departamento comercial, no departamento administrativo, trabalhado como entregador de supermercado e trabalhado, sabe? Não importa. Olha, se a pessoa é uma pessoa sem foco, é uma pessoa que não sabe o que quer da vida, não, é uma pessoa que precisa trabalhar e esteve sempre disposta às oportunidades que foram dadas, certo? Só que é muito importante ser sincero no motivo da saída. Uma dica legal de colocar ali embaixo é ser bem sucinto, mas se eu trabalhei 4 meses numa empresa e eu saí, o que aconteceu? Seja sincero, ali numa linha. Motivo de saída, corte de gastos nos setores, né, no setor. Eu saí porque eu quis buscar novas oportunidades. Foi mudança de cidade, não importa. Mas na hora que eu, enquanto empregador, estou olhando o currículo, eu já percebo uma tendência da pessoa ser sincera comigo. E ela está escancarando mesmo o que aconteceu na vida dela, sabe? E lá embaixo, nas observações, como a gente sempre colocava, lembra? Tinha CNH AB, carro próprio e tal. Bacana, se a vaga pedir, se você sentir, por exemplo, uma vaga de representante comercial, isso faz a diferença. Mas deixar nas observações ali muito claro qual é o seu perfil de colaborador, certo? É muito importante, é muito legal, e aí sim o diferencial você colocar nas observações que você entende o momento, então que você está disposto a entrar na empresa para ser alguém que tem proatividade para aprender, compreende o momento, está disposto a aprender as atividades ou a ajudar a cobrir funções que não são objeto daquela vaga, por exemplo, mas que você entende com postura proativa, compreendendo o mercado de trabalho, o momento do mercado de trabalho, o momento da pandemia, e que sim, você entra para lutar com a empresa, entendendo de eventuais dificuldades que a empresa pode ter no começo, mas que você almeja naquela empresa crescimento, uma via de mão dupla. Eu quero entrar na sua empresa, meu amigo empregador, para te ajudar a crescer e mostrar com o meu trabalho que eu quero crescer junto com você, certo? A hora que tudo isso passar, isso vai passar, e a sua empresa começar a colher os frutos, eu quero estar lá também crescendo junto com a empresa. Então, a sua empresa não é só uma recolocação no mercado de trabalho para mim, para que eu, sei lá, supra minhas necessidades de me alimentar naquele momento. Não, eu quero me colocar no mercado de trabalho, eu quero construir uma carreira e eu quero que seja na sua empresa. Bastante bacana isso. Vinícius, quem tem mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho nesse momento, né? Os jovens abaixo dos 20 anos ou os adultos acima de 50? E por que é importante continuar se qualificando? Certo. Acho que as duas faixas são as mais, os muito jovens, digamos assim, abaixo dos 20, e o pessoal com um pouco mais de maturidade, 50, 60, porque há o preconceito, certo? O preconceito de que a pessoa já não, quando mais velha, não tem energia para enfrentar os momentos que vão vir ali de luta, e quando é muito jovem, é inexperiência, certo? E aí, exatamente o que a pessoa faz, ou a maior característica dela deve ser usada para lutar por essa vaga. Então, antes, né, aliado à qualificação, é preciso trabalhar quais são os principais pontos, ou por que alguém olharia para esse perfil. O jovem de 20 anos, né, na casa dos 20 anos, ele é, acima de tudo, muito antenado, tem uma facilidade muito grande de lidar com as plataformas digitais de hoje em dia, de entender, ou tem um gosto a mais por se dedicar às mídias sociais, às redes sociais. Então, toda empresa, principalmente a média empresa, precisa estar nesse mercado, precisa aparecer e precisa de uma certa consultoria, né, de marketing para as mídias sociais, precisa de alguém que administre essa rede, ainda assim que ela tenha uma empresa contratada. Então, por que não, enquanto eu, candidato, posso me candidatar à vaga ali, o administrativo que eu for fazer, mas eu já me coloque à disposição para ajudar o meu empregador
com a minha experiência, a minha facilidade nessas ferramentas digitais, ajudar a empresa. Olha, né, colocar lá, se precisar de ajuda com o atendimento do cliente via os canais digitais, olhar para o marketing da empresa, saber o que funciona melhor no Instagram, no Facebook. Eu, enquanto jovem, posso te ajudar, teoricamente, de graça, certo? Porque eu estarei inserido na sua empresa. E o jovem também, com mais de 50, 60 anos, é experiência, certo? Então, coordenar uma equipe hoje em tempos de crise requer, antes de tudo, mais resiliência e estabilidade emocional. Nada melhor do que uma pessoa com mais experiência de vida para fazer isso, para entrar em posições de supervisão, para entrar em posições de coordenação de equipes e também colocar toda a sua experiência, toda a sua versatilidade e a sua maturidade emocional à disposição da empresa para ajudar equipes. Qualificação. Se você vai para uma vaga administrativa, sua qualificação deve ser cursos administrativos, cursos, né, para comercial, cursos de venda, tal. Isso é bastante direto. Mas se eu for me colocar como uma pessoa mais velha para gerir equipes ou para estar disposto a coordenar equipes, um bom momento de se qualificar em processos gerenciais. Então, tem muitos cursos online onde eu posso olhar gestão de pessoas, são cursos rápidos, gestão de pessoas, indicadores, processos, fluxos de trabalho. Então, se eu conseguir trazer no meu currículo que eu me dediquei ou eu tenho essas capacitações, faz muito mais sentido. Pessoa mais velha com maturidade emocional, que já tem ou experiência ou se dedicou nos últimos meses, dias de pandemia, a entender processos de coordenação de equipe, gestão de pessoas, processos, fluxos de trabalho, e lá na outra ponta o jovem. Então, Instagram, Facebook não é só ferramenta de interação social, existe todo um marketplace por trás disso daí. Há cursos também de profissional de mídias sociais, de venda, de marketing digital. Então, também disponível online, seria um bom momento para a pessoa se dedicar nisso, né, e agregar. Olha, eu tenho um curso de administrativo, só que eu também tenho formação, ou estou me formando na área de marketplace, na área de profissional de mídias sociais. Eu posso te ajudar e agregar a sua empresa. E aí volta aquela versatilidade. Eu estou contratando uma pessoa com cargo administrativo meu, por exemplo, financeiro, que vai me ajudar a dar uma olhada nas mídias sociais com formação. Então, pegar o que você tem de mais qualidade e procurar os cursos que agregam. Ajuda demais. Muito bem, né? Então, muito importante conversar sobre isso, porque, de repente, a pessoa acha que ficou mais velha e não tem mais utilidade. E aí, ela pode encontrar o seu caminho, né? Com certeza. O mercado para experiência, né? Para experiência de trabalho, para bons e equilibrados supervisores, coordenadores de equipe, isso daí nunca vai faltar. Porque onde a empresa, a equipe, nós temos bastante instabilidade nos cargos de liderança. Porque envolve pretensões da pessoa, certo? Envolve frustrações quanto ao que a pessoa almejava ganhar e não conseguiu, propostas de trabalho. Então, há naturalmente uma rotatividade em cargos de liderança. Sempre há disponível algum cargo de liderança em alguma empresa. Ainda assim que não haja de cara, toda empresa tem uns cargos de liderança formados e na sua equipe alguém com uma postura de liderança que é observado, que fica ali em stand-by. Executa o seu trabalho mais operacional, mas fica sendo observada, porque o cargo de liderança, por ser um pouco mais instável, e envolver muitos fatores que podem fazer com que a pessoa saia ou que ela seja desligada daquela função ou remanejada, essa rotatividade acontece. Então, mesmo que você entre para o operacional, se você tiver postura desenvolvida de um líder, né, de alguém capaz de supervisionar com estabilidade emocional na equipe, invista nisso, mostre para o seu colaborador e esteja sempre à disposição. Pessoas de 50 anos, 60 anos, já saem na vantagem da experiência, já saem na vantagem do perfil mais calmo, mais tranquilo. Tem uma grande vantagem. Muito bem. Vinícius, como é que o SEBRAC tem ajudado, né,
as pessoas a se qualificarem, mesmo nesse período de pandemia? Certo. Nós focamos dois focos, digamos assim, ou duas vertentes do trabalho, né? A primeira vertente é entregar a formação mais aliada às exigências de mercado do curso dela, de formação regular. Então, um curso de cuidador, um curso de atendente de farmácia, de manutenção de celulares, de profissional de beleza, de assistente administrativo, logística, inglês. Existe uma exigência de mercado, algo que a pessoa aprende aqui, certo? E que vai trazer para ela um desdobramento legal no mercado, que ela vai conseguir já chegando performar na empresa, e a conteúdos que não fazem muito sentido. Então, a gente foca em conteúdos de aplicação direta no mercado de trabalho. Isso, primeiro, entregar uma formação regular de qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é tudo isso que eu falei. Se a pessoa tiver e vai ter uma formação de qualidade básica, regular, pronta e bastante aplicável, o mercado de trabalho hoje é muito mais afunilado. Então, qual é o diferencial? Como é que eu consigo que um aluno seja contratado se do lado dele, num processo seletivo, vai ter pessoas, por causa do desemprego, que têm mestrado, que têm curso superior, certo? Concorrendo à mesma vaga de nível médio ou de nível profissionalizante, por exemplo. Entendendo o que está por trás da formação, ou o que é mais subjetivo. Tudo isso que a gente disse. Postura proativa tem que estar muito clara. As experiências, a transparência, a congruência, a verdade, o entendimento do momento. Então, criar ou se colocar como uma pessoa muito mais comunicável, capaz de se conectar ao seu empregador e suprir, né, e passar para ele, naquele momento da entrevista, do seu processo seletivo, que ele está disposto a se adequar ao momento. Então, essas duas vertentes, uma vertente mais objetiva e a mais subjetiva. Essa que envolve muito o comportamento humano, percepção, né, perfil, temperamento. Então, nós trabalhamos essas duas áreas para que seja completo, para que, né, já dizia o ditado que não basta ser, né, não basta fazer bem feito, tem que parecer também, tem que passar essa impressão. Então, a gente trabalha muito o marketing, né, o marketing do aluno enquanto candidato, enquanto alguém que está, teoricamente, se vendendo ali no mercado de trabalho, né? Muito bem. Então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Agradecer aí ao Vinícius e dizer que esse é só a primeira de diversos temas que nós teremos aqui no nosso programa, nessa parceria com o SEBRAC. Vinícius, então, obrigado e vamos partir para outra, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo, estamos sempre à disposição. Qualquer coisa é só chamar no que a gente puder. Dar dicas, ajudar, orientar. Estamos aqui para isso. Muito obrigado. Tá certo, então. Muito obrigado a você também pela sua audiência. E a gente se encontra no nosso próximo Minuto SEBRAC, RH, ou como queira. A gente vai sempre se encontrando para falar sobre isso aí. É isso. Depois do café, oferecimento Espaço Cultural Georgino Júnior, aberto de terça a sábado, a partir das 4 da tarde. SEBRAC Montes Claros, conheça o sistema ProOnline profissionalizante. Ligue 3222-5433 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net.